Já deves ter ouvido dizer, afinal há podcasts a mais, porque é que eu vou começar o meu? Eu ouço isso muitas vezes. Principalmente de quem ainda não avançou, de quem ainda não começou o seu próprio podcast. Anda daí que vou-te mostrar que, afinal, não é bem assim. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana Marques e todas as semanas trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado, preparada? Então, bora lá! Montes de vezes me dizem há podcasts a mais, não vale a pena começar o meu. Mas sabes o que é mais estranho? É que ninguém realmente pergunta se vale a pena abrir mais um restaurante, mais uma farmácia, mais uma papelaria. Não, as pessoas simplesmente abrem, criam mais uma loja e não há lojas a mais, nem que sejam restaurantes, papelarias ou farmácias ou outra coisa qualquer. Mas quando há podcast, de repente toda a gente se preocupa com concorrência, de repente toda a gente se preocupa que existem podcasts a mais. Porque é que isto acontece? Porque o podcast ainda assusta, porque o podcast exige mostrar a voz, mostrar o pensamento, mostrar quem é que nós somos, ou seja, expor-nos. E é muito mais fácil dizer, não, já existem muitos, do que dizer, eu tenho medo de começar. Será que este pensamento é algo que já te passou pela cabeça? Será que te identificas efetivamente com isto que eu estou aqui a partilhar contigo? Pois neste episódio eu vou-te mostrar três razões. Sim. Três razões pelas quais o podcast continua a ser a melhor decisão que um empreendedor, que uma empreendedora pode tomar para poder construir a sua autoridade e a sua visibilidade. E isto porquê? Porque eu já ajudei centenas de podcasts a nascer e a gerar resultados reais. Então, vamos lá a começar aqui pela primeira ideia. Não, o mercado não está saturado. Na verdade, o mercado está mal aproveitado. É efetivamente isto que acontece. Quando nós olhamos para o número de podcasts que existem, há aqui uma coisa que eu acho que é importante. Há esta ilusão de que existem muitos podcasts, mas na verdade não, porque a maioria dos podcasts morre antes do 10º episódio. A maioria do podcast a maioria dos podcasts estão no cemitério. Porquê? Porque as pessoas começam por impulso, começam sem estratégia, começam sem saber para quem é que estão a falar e simplesmente abandonam. E o que é que acontece? Criamos aqui imensos podcasts que vão parar direitinhos ao cemitério. Pois, eu vejo isto todos os dias. Vejo gente a começar com muita motivação e de repente, passado 2, 3 episódios, o podcast simplesmente desaparece. E às vezes são bons podcasts, mas não começaram da forma certa, não olharam realmente para aquilo que é importante, porque, no fundo, as pessoas não começaram com estratégia, não começaram com o passo a passo que faz aqui a diferença. E em Portugal, há nichos inteiros, áreas de negócios, setores profissionais, comunidades específicas que não têm sequer um único podcast em língua portuguesa, em português europeu. Então, se calhar tu que estás aí desse lado, podes ser aqui o pioneiro, podes ser a pioneira, podes ser a pessoa que falta falar na tua área, no teu mercado. Por isso, não há podcasts a mais, não, nada disto. O que há é projetos sem direção, pessoas que começam porque um podcast é só carregar no REC, mas não é, é muito mais do que isso, e pessoas que não entendem que a sua perspectiva, quem são, aquilo que fazem, aquilo que acreditam, deve estar explanado lá num podcast. Então, há um espaço enorme para preencher e está à tua espera. Ok? Espero que isto tenha sido claro. Depois, há aqui uma ideia que também é muito importante. Um podcast constrói confiança que mais nenhuma rede social consegue construir. Pensa em ti próprio, pensa em ti própria, pensa em ti próprio. Quando ouves alguém regularmente, tu começas ou não começas a perceber ou a ter a sensação que já conheces aquela pessoa.
Sim, isso acontece, não é? Porque já começas a identificar quais são os valores que ela defende, de que forma é que ela resolve os problemas e começas a criar uma ligação, uma conexão com essa pessoa. E quando chega o momento de precisares de ajuda nessa área, quem é que é a pessoa que te vem à cabeça? É exatamente essa pessoa. A pessoa que tu ouviste durante semanas ou durante meses. É exatamente isto que acontece num podcast. Um potencial cliente que passa contigo 30 minutos, que passa 30 minutos a ouvir-te, não está apenas e somente a consumir conteúdo. Não, nada disto. Ele está a construir uma relação de confiança contigo. Está a decidir se quer ou não trabalhar contigo. E faz isto ao ritmo dela, sem pressão, sem depender de algoritmos, quando está no carro, quando está no ginásio, enquanto faz o jantar ou outra tarefa qualquer. Então, este tempo de atenção é uma atenção profunda, completamente diferente daquela que acontece com outra área. Aliás, este tempo de atenção é uma atenção profunda, completamente diferente de uma atenção rápida e espontânea, completamente uma atenção, efêmera e rápida que acontece nas redes sociais. Um post nas redes sociais tem segundos de atenção, um episódio tem minutos e estes minutos valem muito e valem uma métrica completamente diferente de um alcance em termos de redes sociais. Então, basicamente, tu não precisas de milhares de ouvintes para o teu podcast, tu precisas dos ouvintes certos, das pessoas que te vão ouvir com regularidade e que, na verdade, podem transformar-se em clientes teus. Então é aqui que está o trigger, é encontrares e falares para as pessoas certas. Isto sim vai fazer a diferença. E por fim, ainda há aqui realmente algo importante que é a tua voz é o teu diferencial e precisa de ser ouvida. Há pessoas lá fora à espera de te ouvir. Há uma coisa que mais nenhum podcast faz, ok? Por mais podcasts que já existam na tua área, no teu nicho, mais nenhum podcast tem a tua perspectiva, tem a tua experiência, tem a tua forma de ver o mundo, tem a tua forma de resolver problemas. E isto não se replica, não se copia. É exatamente o que estas pessoas procuram. Procuram encontrar-se com alguém com a qual se identificam. E isto distingue os podcasts todos. E na verdade, é isto que faz com que os podcasts comecem a desaparecer, porque as pessoas não sabem exatamente o que é que estão a fazer com o seu podcast e depois não há clareza. Não há clareza de quem estão a falar, não há o compromisso de aparecer para manter aqui a consistência que é tão importante. Então, se tu realmente já sabes quem é o teu ouvinte ideal e se já começas a falar diretamente para essa pessoa, estás aqui no momento certo para avançar com o teu podcast. Eu também quero te contar aqui algo que me apaixona no meu trabalho e que, no fundo, é algo que, quando acontece com algum podcaster com o qual eu estou a trabalhar, é fantástico. É um momento em que alguém percebe que a sua voz tem valor, que a sua experiência interessa, que há gente lá fora à espera de ouvir exatamente aquilo que as pessoas têm para dizer. E isto faz toda a diferença. É um momento em que muda tudo. E geralmente acontece quando a pessoa está prestes aqui a desistir. Mas como eu já ouvi numa palestra, não é? Às vezes ter um podcast é entender o que é que vai acontecer se elas não desistirem. Porque no fundo, quando nós desistimos, já sabemos exatamente o que é que vai acontecer. Então está nas nossas mãos entender o que é que acontece se nós não desistirmos. Então, e para finalizar aqui este episódio, partilhar contigo que definitivamente o mercado não está saturado, definitivamente não existem podcasts a mais, existem podcasts a mais que estão no cemitério, que estão abandonados. Isso sim, então há muito espaço, há espaço para ti, há espaço para tu construires um nível de confiança através do podcast com o qual não consegues fazer com outra ferramenta qualquer. E depois há espaço para tu mostrares o teu diferencial, a tua voz, a tua perspectiva e mostrares o teu compromisso a quem está lá fora. E isto também é realmente aqui algo que vai fazer a diferença. Então, a pergunta que eu quero que tu fiques aí desse lado não é se vale a pena ou não vale a pena começar um podcast,
é realmente quando é que tu vais começar o teu podcast? Esta é a pergunta que eu deixo do teu lado para tu poderes responder. E se neste momento estás a pensar começar o teu podcast, se neste momento estás convencido, aproveita que já nos próximos dias vai começar o desafio 7 dias para começares o teu podcast de uma vez por todas. Aproveita que ele não está aberto muitas vezes. Conto contigo. Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, deixa-me 5 estrelas na plataforma em que estiveres a ouvir este podcast, se este podcast fez sentido para ti. Um beijinho muito sonoro. Schwá!